tenho recebido essa pergunta aqui, já recebi ela umas 2 ou 3 vezes sobre: "Fernanda, eu quero começar a ler a Bíblia, entender a Bíblia, mas eu fico perdida e não sei por onde começar". Isso é normal, tá? Muitas pessoas que querem começar a conhecer, né, a Bíblia, fica perdida e pensa que precisa começar em Gênesis e seguir até o final. Mas o melhor lugar para começar são os evangelhos. Os evangelhos são os livros que contam a vida, os ensinamentos, os milagres e o propósito de Jesus Cristo, né? E são 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos eles revelam quem é Jesus e por que que isso é tão importante, né? Porque toda a Bíblia ela aponta para Jesus. O Antigo Testamento ele anuncia que ele viria, né? E os evangelhos mostram quando ele veio. E o restante do Novo Testamento explica o que é que a vinda dele significa para nós. Por isso que começar pelos evangelhos ajuda a pessoa a entender o coração da mensagem bíblica, tá? Quando eu comecei pelo livro de Mateus, porque ele apresenta Jesus de forma muito clara como o Messias prometido. Mateus escreve principalmente para o povo judeu, né, e faz algo muito interessante. Ele mostra que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por várias vezes ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, ou seja, Mateus ele conecta diretamente as promessas de Deus, feitas séculos antes com a vinda de Jesus Cristo. Isso mostra que Deus ele não esquece suas promessas. Tudo que ele falou através dos profetas estava se cumprindo. E eu gostei muito de assistir a série The Chosen, que lá explica bem, né, sobre os discípulos de Jesus ali. E naquela época, cobradores de imposto era visto como traidor pelo povo judeu porque trabalhava para o Império Romano. Mas Jesus o chamou, né, mesmo assim. E isso já revela uma mensagem bem forte, se a gente for parar para analisar, que Jesus ele não chama pessoas perfeitas, ele chama pessoas disponíveis. Se torna discípulo ali, posteriormente ele escreve esse evangelho para mostrar que Jesus é o rei prometido e o verdadeiro Messias. Mateus apresenta Jesus como o rei do reino de Deus. Por isso que se fala muito sobre o reino dos céus. E ao longo do livro a gente vai ver o nascimento de Jesus, seu batismo, seus milagres, seus ensinamentos, suas parábolas, sua morte e também a sua ressurreição. E um dos momentos mais marcantes é o Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5 ao 7, ali Jesus ensina sobre humildade, pureza de coração, amor ao próximo, perdão, confiança em Deus. E esse sermão mostra que o reino de Deus ele não é apenas externo, ele começa dentro do coração da gente. E algo muito mais profundo, né? Sobre Mateus, que o livro começa com a genealogia. Muitas pessoas pulam essa parte, porque ela é bem extensa, né? Mas ela é extremamente importante. E ela mostra que Jesus vem da linhagem de Abraão e Davi. E isso prova que ele cumpre 2 promessas importantes de Deus. A promessa feita a Abraão de que através de sua descendência todas as nações seriam abençoadas, e a promessa feita a Davi de que um reino eterno viria de sua linhagem. Mateus mostra, né, que Jesus é esse rei. Quando a gente começa, né, a estudar a Bíblia, ler a Bíblia pelos evangelhos, a gente passa a ler toda a Bíblia com outra visão, porque começamos entendendo quem é Jesus, o que que ele ensinou, qual é o propósito da salvação. E depois disso a gente lê o Antigo Testamento, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente percebe que tudo apontava para ele. E se você quer entender a Bíblia, primeiro precisa conhecer Jesus. Vai ser bem mais fácil para você e é por isso que começar pelos evangelhos transforma completamente a forma que você vai ler e enxergar também a palavra de Deus.